projeto de lei do Senado, número 470 de 2011, acrescenta parágrafo 6º do artigo 43 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor, para assegurar ao consumidor acesso gratuito às informações sobre ele, arquivadas nos cadastros de consumo por meio da Rede Mundial de Computadores. É a autoria do senador Paulo Bauer, a relatoria do senador Rodrigo Hollenberg. Com a palavra, o relator. Muito obrigado, senhora presidenta. É submetida a análise dessa comissão o projeto de lei do Senado número 470, Paulo Bauer, que acrescenta parágrafo 6º ao artigo 43 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor, para assegurar ao consumidor o acesso gratuito às informações sobre ele arquivadas nos cadastros de consumo por meio da Rede Mundial de Computadores. O artigo 1º da proposição acrescenta parágrafo ao artigo 43 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, de seguinte teor: artigo 43, parágrafo 6º. É assegurado ao consumidor o acesso gratuito às informações a que se refere o caput deste artigo por meio da Rede Mundial de Computadores. O artigo 2º determina que a lei que se originar da proposição entrará em vigor na data de sua publicação. Ao justificar a proposição, seu autor afirma que o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o acesso às informações relativas à sua inadimplência, inclusive sobre as respectivas fontes, credores. Todavia, a gratuidade se limita às consultas nas modalidades do atendimento presencial e por meio de carta, não se estendendo aquelas via internet. Concluiu o autor pela necessidade de alteração do Código de Defesa do Consumidor para obrigar as empresas e entidades que prestem serviço de proteção ao crédito a disponibilizarem gratuitamente, via internet, informações ao consumidor a respeito de débito próprio. Não foram apresentadas emendas. Análise. A matéria objeto da proposição está inserida na competência legislativa da União, conforme o disposto no artigo 22, inciso 1 e da Constituição. Cabe ao Congresso Nacional sobre ela dispor, nos termos do artigo 48 da Lei Maior. E a iniciativa parlamentar é legítima, a teor do artigo 61 do texto constitucional. Quanto à juridicidade, o projeto se afigura irretocável, porquanto o maior eleito para o alcance dos objetivos pretendidos, normatização via edição de lei, é o adequado. O assunto nele vertido inova o ordenamento jurídico, possui o atributo da generalidade e se afigura dotado de potencial coercitividade e revela compatível com os princípios diretores do sistema direito pátrio. Quanto à espécie normativa a ser utilizada, verifica-se que a escolha por um projeto de lei ordinário revela-se correta, pois a matéria não está reservada pela Constituição Federal à lei complementar. Não há ressalvas a fazer no tocante à técnica legislativa empregada. No mérito, somos favoráveis à proposição. Os cadastros de bancos de dados de proteção ao crédito desempenham um papel importante na concessão de crédito ao consumidor. É por seu intermédio que se conhece o nível de inadimplência do tomador, além de outras informações que constituem razoável indício para a definição dos encargos financeiros e da própria concessão do crédito pretendido. Esses bancos de dados e cadastros de consumidores não visam principalmente a proteção do interesse individual de um determinado credor ou de um determinado consumidor. Embora seja possível o conhecimento da situação de eventual inadimplência de uma determinada pessoa, o objetivo fundamental é a proteção do crédito como um bem em si mesmo. Se, por um lado, é necessário proteger o crédito, por outro, é necessário proteger o consumidor contra eventuais abusos. A proposição em análise apenas estabelece que o consumidor terá direito a gratuitamente obter informações a respeito de si próprio por meio da internet. Não estabelece a proposição, portanto, que todas as consultas aos referidos bancos de dados serão gratuitas, mas apenas quando se referirem aos dados a respeito do próprio consumidor. Como se vê, o projeto não impõe qualquer ônus exagerado a ser suportado pelas empresas e entidades que forneçam serviços de proteção ao crédito, limitando-se a detalhar o que já está contido no artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor como um direito do consumidor. Voto. Em vista do exposto, manifestamos-nos pela constitucionalidade e juridicidade do projeto de lei do Senado, número 470 de 2011, e no mérito por sua aprovação, cumprimentando o senador Paulo Bauer
pela excelente iniciativa que aperfeiçoa e melhora e avança no Código de Defesa do Consumidor. Muito obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Obrigada, senador Rodrigo Hollenberg. Com a palavra, o projeto está em discussão. Com a palavra, o autor do projeto, senador Paulo Bauer. Eu quero inicialmente cumprimentar Vossa Excelência, senadora Ângela Portela, e dizer que é com muito prazer que compareço aqui a esta comissão, a qual eu não integro, mas nesse momento em que se discute a matéria que apresentei e que foi muito bem relatada aqui pelo eminente senador Rodrigo Hollenberg, quero aduzir algumas informações para o conhecimento de todos. Nós sabemos que o sistema de crédito no Brasil, ele é um sistema que tem uma atuação e um atendimento de excelente nível para o mercado, para o comércio, para as pessoas físicas, enfim. Nós sabemos que a questão de crédito precisa ser conduzida pelo setor do comércio, também pela indústria, também pelo setor bancário, com muito zelo, com muito cuidado, uma vez que se trata de permitir que pessoas adquiram bens, contratem financiamentos e estejam, evidentemente, protegidos na condição de poder acessar a esses mecanismos de financiamento e de compra de bens. Existe Brasil afora uma série de mecanismos para aferir este crédito. Por exemplo, os CDLs, as Federações de Comércio Lojistas, são um grande exemplo disso. Nós aprendemos a falar de crédito lá no passado, quando se falava em CEPROC, quando se falava em outros mecanismos, então criados para controlar a idoneidade, a boa-fé e principalmente a regularidade do pagamento que pessoas faziam de suas obrigações. Hoje já existem mecanismos extremamente modernos e nós observamos na legislação vigente, principalmente no Código de Defesa do Consumidor, uma questão colocada legalmente que não atende a uma modernidade. Ou seja, estabeleceu o legislador que qualquer pessoa teria o direito de saber como está a sua ficha, saber como está a sua condição creditícia no mercado. Só que ficou estabelecido à época que isto poderia ser viável se a pessoa fosse fazer a consulta ao órgão que controla o crédito presencialmente ou por carta escrita. Isso são procedimentos do passado, isso já é jurássico no dia de hoje, quando a internet está presente em todos os lugares e quando o Brasil se destaca no mundo como um dos países que mais usa e mais cresce na utilização dos mecanismos de comunicação eletrônica. Existe, sim, uma maneira de a pessoa obter, inclusive, essas informações a respeito da sua condição creditícia, pagando mensalmente uma taxa para alguma entidade que possa representá-la na obtenção da informação. Se a pessoa for física, hoje, ela paga em torno de R$11 mensalmente. Se for jurídica, paga R$29. Eu pergunto, por que alguém tem que pagar para saber se está com a ficha limpa? Por que alguém precisa pagar para saber se, eventualmente, por algum equívoco, o seu nome foi lançado indevidamente? É óbvio, senador Valdir Raupp, que o mecanismo da internet deve ser facilitado para que nós e para que qualquer pessoa física possa saber acerca da sua situação creditícia. É claro que as instituições que controlam e que administram esse cadastro vão se manifestar de alguma forma contrários, porque vão imaginar que uma pessoa podendo consultar pela internet a respeito do seu próprio crédito, depois com uma resposta escrita também por internet, vai usar esse documento para dizer na cidade, na rua, no comércio, no banco, que ele é um ficha limpa em termos de crédito comercial ou bancário.
Mas, obviamente que nenhum comerciante, nenhum banco vai se valer de um documento emitido por internet sem antes consultar a própria instituição de novo, porque no cabo de um prazo de 2, 3 dias, uma semana, pode ter havido uma inadimplência e a pessoa pode ter perdido o próprio crédito. Aliás, é assim no trabalho normal desses organismos de controle de crédito, porque muitas vezes na manhã de um dia a pessoa está com a ficha limpa e na tarde do mesmo dia ela pode deixar de estar por ter deixado de pagar uma parcela, uma prestação, um compromisso num outro estabelecimento. Portanto, a dinâmica que hoje está presente nos organismos, nas instituições de controle, vai ser mantida, não é prejudicada, mas para o cidadão, e eu quero dizer que a preocupação do projeto é com o cidadão, é fundamental, porque ele pelo menos vai saber se eventualmente um débito que ele teve no passado, que fez com que ele fosse inscrito na lista dos inadimplentes, já foi baixado e com isso ele poderá, obviamente, se dirigir a novos estabelecimentos e buscar outras oportunidades de compra ou de negócios. Portanto, dizer que o cidadão pode requisitar informações a seu respeito por internet é o objetivo do nosso projeto de lei. E, obviamente, que os institutos, as instituições, os organismos que controlam isso, deverão criar mecanismos. Eles próprios poderão fazê-lo com custo praticamente zero, porque ele já tem todo o sistema, ele já tem tudo organizado, e eu considero que esse projeto é um projeto de elevado sentido para a cidadania, porque diz a Constituição que é direito de qualquer cidadão saber tudo a respeito dele junto aos órgãos legais, junto aos órgãos institucionais ou não existentes no país. Não se pode fazer segredo da vida financeira de ninguém para a própria pessoa. Ela tem o direito de saber efetivamente o que se diz, o que se fala e o que está registrado a seu respeito em qualquer hora, dia ou local. Por isso eu, mais uma vez, cumprimento o senador Rodrigo Rollenberg e quero dizer a Vossas Excelências que a aprovação desse projeto, sem dúvida alguma, depois ainda irá à Comissão do Meio Ambiente, se faz necessária para que nós tenhamos o cidadão brasileiro mais bem atendido e mais bem servido, sem ônus, pelos mecanismos da moderna comunicação eletrônica e principalmente pela eficiência dos órgãos de controle de crédito. Parabéns, senador Paulo Bauer, pela excelente, pela consistente argumentação em defesa do seu projeto, que beneficia, sem dúvida nenhuma, o consumidor brasileiro.